Boa noite, estamos ao vivo para nossa live de quarta-feira. Hoje vamos falar com o Cláudio, nosso colega psiquiatra, que tem um programa muito interessante sobre ansiedade, que é um dos temas, o principal tema que a gente vai abordar aqui hoje, né? Hoje nós estamos tentando fazer algo um pouco novo aqui, nós vamos tentar fazer transmissão simultânea aqui no Facebook, porque nós estamos apanhando um pouquinho aqui, tá? Mas considerando aí a sua habilidade de fazer edições, e que até o Luciano Huck fez a nossa propaganda dessa live, colocar os dois simultaneamente em Instagram e YouTube vai ser moleza. Olha, tem alguma coisa estranha aqui que eu não estou conseguindo fazer. Bom, já, né? Tá aparecendo aí para você alguma coisa? No Facebook. No Facebook. Olha, eu não estou nem prestando atenção no Facebook, estou só na janelinha do StreamYard. Deixa eu botar aqui besta. Bom, eu estou fazendo aqui, pessoal, a conexão para a gente começar. Peço um pouquinho de desculpa aqui, porque como é algo um pouco novo que a gente está tentando fazer aqui, a transmissão simultânea, então a gente está apanhando um pouquinho. Pessoal, mas olha só, vou convidar aqui o Cláudio para já estar aqui no Instagram. Cláudio, você já conectou no Instagram? Ótimo, muito bom. Bom, pessoal, para quem não conhece ainda nosso programa aqui, a gente faz lives de quartas-feiras, tá? E agora sim nós conseguimos entrar aqui também no Facebook e vamos começar a falar também sobre a questão que é da ansiedade, tá? Bom, nosso papo hoje então vai falar de ansiedade de uma forma geral, mas com uma ênfase por causa de um caso que aconteceu para fazer parte aqui com a gente. Foi que eu estudei, consultei um vestibulando e ele me falou das suas dificuldades em relação à ansiedade nesse período que nós estamos vivendo, de pandemia e tudo mais, né? E aí surgiu essa ideia. Eu sou grato ao Cláudio que está entrando aqui com a gente. Boa noite, Cláudio, agora no Instagram. Aí, Wilson. Maravilha. Então, eu estava falando que a ideia dessa live surgiu, né? Eu já conheço o Cláudio há algum tempo, ele faz parte de um grupo de médicos que a gente participa, que tem como missão levar conhecimento, informação, divulgar conhecimento para as pessoas. E aí surgiu essa oportunidade através de um paciente, Cláudio, que eu consultava, né, que ia fazer vestibular. E aí eu fiz o convite para você e fiquei muito feliz que você aceitou, porque tem bastante coisa para a gente falar a respeito disso. Acho que a época que a gente está vivendo, né, de estudo, aí, tantas mudanças, ansiedade, e principalmente também saber diferenciar, porque a ansiedade, de certa forma, é algo relativamente normal, né? Mas a gente tem que saber ver o que é a doença e o que não é, certo? Então seja bem-vindo, Cláudio, apresente-se fazendo favor e vamos dar sequência. Perfeito, Wilson. Você já falou uma coisa muito interessante, né? A ansiedade, ela convive conosco, o tempo todo. A gente precisa da ansiedade, inclusive, para manter-se vivo.
Ansiedade positiva é aquela considerada quando está em uma situação de um estresse, que você tenha vantagem em ficar um pouco agitado a mais, você produz mais, faz algumas coisas a mais. Também tem uma ansiedade que é boa, enquanto o pessoal está entrando, a gente vai fazendo essa introdução, né, Wilson? Também tem uma ansiedade que ela é desejável, que é aquela que se manifesta quando a gente está num risco iminente, no perigo, a gente está ali com um animal querendo atacar ou numa briga. Essa ansiedade também leva à mesma liberação dos neurotransmissores, as substâncias relacionadas com essa ativação do corpo para luta ou para fuga, quando convém. Mas essa situação do vestibular, que é o que a gente vai falar hoje em especial, ou né, não tem como não deixar de fazer associação com esta fase da pandemia, onde pode ter pensamento recorrente de preocupação, muitas das vezes pensamentos infundados, essa ansiedade que não leva a um benefício, essa é o problema e essa sim deve ser manejada. Maravilha. Bom, nós temos aqui, Cláudio, um esquema aqui, um roteirinho que a gente fez para a gente tentar seguir, mas eu queria dizer desde já para o pessoal que está entrando aí, né, que pode participar, mandar perguntas. Nosso principal objetivo aqui é conversar de assuntos que possam ajudar no seu dia a dia. Então, de repente, você tem uma pergunta para fazer sobre ansiedade, sobre algumas outras situações que podem envolver isso. Nosso ênfase hoje vai ser um pouquinho para a questão do vestibular por essa situação, mas não necessariamente só para isso. Tá? Fique à vontade para participar, tá? Só mandar a perguntinha aqui no questionário. O Cláudio, eu consegui entrar aqui no Facebook também, tá? Eu até te mandei o link, se você conseguir tentar conectar agora, ver se dá certo, tá? Bom, primeira coisa que a gente pode falar aqui... Não entendi, Cláudio. Só resolver aí a conexão. O Instagram a gente já está, né? E o link do YouTube está onde? Do Facebook? O Facebook eu te mandei no WhatsApp, né? Tem uma vozinha aqui no Facebook. Não é aqui. Isso. Manda de novo o link do Facebook. Pô, esse é o StreamYard mesmo? É esse último ali. É o StreamYard. Vou mandar de novo. Te mandei de novo. Pronto. Vou aqui apertar de novo aqui. Bom, enquanto o Cláudio vai entrando ali, o que a gente queria dizer é o seguinte, no final aqui da live, a gente vai fazer um resuminho do que seria as principais dicas para você tentar controlar a tua ansiedade, né? Eu acredito o seguinte, né? Acho que, como o Cláudio mesmo falou, a ansiedade tem a ansiedade natural, aquela que tem do dia a dia, que é útil para a gente e que nos ajuda a vivenciar situações que podem nos colocar em risco ou exigir uma resposta rápida, e tem aquelas que, com o passar do tempo, se tornam patológicas e necessário tratamento, né? Mas tem algumas coisas que você pode fazer, e olha, que legal, o Cláudio tem um vídeo ali no YouTube, e logo, logo vai ter um livro falando sobre isso, muito bacana, fica no final ali, quem não segue o Cláudio, já começa a seguir ele no Instagram, tem muita coisa bacana, esse rapaz, esse meu amigo aí é muito fera, tá bom? Bom, Cláudio, definição de ansiedade normal e patológica. Acredito que boa parte disso você já tenha dito na tua introdução, né? Existe algo que a pessoa, quando ela tem essa ansiedade, que ela pode acender aquela luzinha vermelha para dizer, olha, isso não está mais normal? O que mais chama atenção? Mas essa pergunta é a pergunta-chave. É isso que faz com que a pessoa observe, com que ela identifique, e na sequência ela trace os comportamentos que vão fazer com que ela consiga fugir desse tipo de ativação. Não deu certo. Vamos ficar por aqui mesmo. Essa veio da onde? Estamos só no Insta? Só no Instagram. Tá bom. Então vamos manter, né?
Ou então, a gente falava sobre a ativação que é a perniciosa da ansiedade, que você, a pessoa que vive a situação ansiosa, que pode inclusive decorrer de uma situação fóbica, chegando perto do elevador, para quem tem ansiedade relacionada a confinamento, ou uma situação de altura, a pessoa pode, percebendo que ela se sente desconfortável com essas situações, ela pode traçar uma série de comportamentos para se expor e, com o passar do tempo, controlar. De forma similar, acontece com prova, que é a situação do vestibular. Qualquer tipo de prova, na verdade, ou até falar com o chefe. Muitas pessoas com autoridade têm um comportamento também de ficar ansiosa, de falar qualquer coisa. Se o chefe chega perto, como ele tem um poder, né, avalia, a pessoa já fica com nervosismo, com aquela ativação que vai de suar a mão, ter taquicardia, que é o coração acelerando, há uma fuga, a ideia fica um pouco mais perdida, fica mais difícil de falar, com manifestações de gaguejar, ou até mesmo de manifestações gástricas, de dor, ou vômito, tudo isso atrapalhando o bom andamento. E sim, há uma série de recursos que são aprendidos que a pessoa pode abrir mão para ter este controle, que é o escopo, o objetivo do tratamento penta da ansiedade, que é justamente esse, você saber se comportar para ter menos efeitos maléficos, identificar o que é ruim dessas situações da ansiedade quando ela se manifesta no organismo. Maravilha, Cláudio. Bom, quando uma pessoa então, convive com uma outra pessoa que pode estar apresentando um quadro de ansiedade, isso é uma situação às vezes delicada, porque a pessoa que está com aquela situação, ela não percebe isso, ou às vezes ela se sente até um pouco invadida, ou, como eu vou dizer assim, ela não busca ajuda, né? Então, é muito importante, às vezes, as pessoas que convivem com ela perceberem sinais de alteração ou de alerta para poder identificar e buscar ajuda, orientar, né? Então, assim, Cláudio, o que você acha de seriam os sinais de alerta mais grave, aquilo que realmente, não, a partir de agora a pessoa precisa de ajuda, o que a pessoa que está do lado, que às vezes está vendo que está acontecendo alguma coisa, pode fazer? A pessoa que tem... É que a ansiedade, a gente está falando um pouco da ansiedade social, que é essa que tem que eu falei do chefe e tudo, né? E a ansiedade, de uma forma geral, como é um tema amplo, ela tem que ser vista desde a sua forma natural, a forma patológica, ao que a pessoa quer mudar. Então, se a pessoa, no caso de prova, como é esse que a gente está falando hoje do vestibulando, ou da pessoa, o que ela quer mudar, porque é uma ansiedade completamente prejudicial, imagina, você vai fazer a prova, sabe da coisa, mas tem aquelas situações de branco, ou até por um descuido, que a ansiedade leva a uma desatenção, você começa a preencher um cartão de resposta e erra uma sequência. Então, todas são as situações que são ruins. Então, para essa ansiedade, quem está do lado pode falar para a pessoa, olha, se você sempre vai mal em uma prova ou sente que nessas situações você se perde, você deve fazer um treinamento. Um treinamento de habilidade, que você vai identificar a situação, neste caso a prova do vestibulando, para você se submeter a simulados, situações que pareçam, e começar a observar em você o momento que sua respiração fica alterada, se é o momento que recebe a prova, se é o que antecede no dia anterior, para desenvolver as estratégias que podem ser por respiração, técnicas de visualização, a medicação pode ajudar. Então, toda essa exposição e essas artimanhas, esses artifícios que pode se usar para controle de respiração e tudo, elas vão debelar. Se a pessoa, expandindo um pouco a sua pergunta, Terezinha, ela entrou, vamos ver se ela vai fazer uma pergunta, hein, Wilson? Para as pessoas que estão, então, em uma situação de medo que não é relacionada, por exemplo, a essa de prova, situação de medo, que é uma de... Vamos botar um exemplo. Medo de altura, que seja, aí já é uma outra abordagem. E como familiar, quem está do lado pode fazer? A abordagem dele é muito difícil, às vezes, para o familiar entender o medo. Então, o que vai em comum nessa situação é entender o medo do outro.
é ter aquela compreensão de que é possível. Mesmo uma coisa que é boba para você, seja se expor ao público, na frente falando, ou entrar no elevador, subir em escada rolante, ver alguma coisa de cima, gato, aranha, tem gente que tem medo de gato, a ilurofobia. Então, mesmo que para a gente pareça ser muito tranquilo e fora de lógica, não é estimulando a pessoa de uma forma. Vai lá, pega o gato. Não é assim que você vai conseguir com que essa pessoa vença aquela situação. Então, a importância para quem está do lado é ter esta compreensão que é uma fragilidade que a pessoa tem, todos nós temos alguma, essa é a da pessoa, e a abordagem profissional se faz necessária quando a pessoa já está tendo prejuízos para a vida. Quais prejuízos? Alteração de sono, deixar de fazer alguma atividade, por exemplo, social, pelo medo de que pode aparecer um gato nessa situação, deixar de ir para um jantar que seja num prédio de 6 andares, porque não aguenta subir a escada, ou não quer, ou vai ficar com vergonha dos outros falando, como é que vão ver que eu vou subir a escada, todo mundo vai saber que eu tenho medo. Então, esses prejuízos, eles vão acontecendo quando a pessoa vai desenvolvendo a ansiedade e não controlando. Então, o familiar, ele de olho nisso, pode falar, olha, vamos procurar uma abordagem psicoterápica, abordagem psicológica, uma abordagem médica, para alterar o curso dessa situação. Isso aí. É bacana você ter falado isso, Cláudio, que muitas vezes, né, aquilo que gera ansiedade para uma pessoa não gera para outra, né? E a pessoa precisa aprender a se conhecer realmente, né? Porque às vezes as técnicas de relaxamento para um pode ser fator de ansiedade para outro, né? Até esses dias eu estava contando, né? Pessoal, sejam bem-vindos, tá? O pessoal que entrou, eu acabei de ver também aqui que entrou uma colega médica nossa aí, a Olga do Sono lá, que é médica lá de Curitiba. Seja muito bem-vinda se estiver por aí ainda, tá? Que eu estava falando que eu contei a história de quando eu fiz o vestibular, né? E já faz bastante tempo, mas ainda lembro de algumas coisas, que eu ficava muito ansioso para fazer a prova. Ainda sou assim, quando eu tenho que fazer alguma prova, alguma coisa, por mais que você estude, você se prepare, a gente fica com aquela ansiedade, pelo menos eu sou assim. E a forma que eu consegui, nas vésperas do vestibular, na véspera do vestibular não, no momento do vestibular, de me acalmar, foi um pouquinho antes da prova, revisando a matéria, mas eu sei que muita gente, se fizer isso, vai ficar mais ansioso. E um pouquinho antes, olá, Olga, e muito antes de começar a prova, ali alguns minutos antes de começar a prova, melhor dizendo, eu fiquei ali uns 10 minutos pensando. Olha só, eu me debrucei sobre a prova e fiquei pensando aquilo que eu tinha estudado, e para mim foi uma coisa interessante, uma experiência assim, muito bacana, porque eu lembrei de um sonho que eu tive, de uma questão que eu resolvi sonhando que caiu no vestibular muito parecida, uma coisa assim que não dá nem para explicar direito. Então, assim, só para dizer que as pessoas às vezes têm formas diferentes de se acalmar, né? É importante se conhecer e tentar conhecer a pessoa quem você quer ajudar, de repente, que você percebeu que está ansiosa também, né? E você, Cláudio, lembra como foi teu vestibular? Você fez alguma coisa para se acalmar? Olha, não, eu não tive esse tipo de situação de ansiedade. As minhas ansiedades para a situação de prova sempre foram tranquilinhas, foram aquelas que nunca chegavam a atrapalhar o suficiente, não. Mais uma dica que é boa é a de atividade física. O que acontece? A ansiedade, a fisiopatologia da ansiedade é a liberação de adrenalina, que é a famosa adrenalina aí que dá aquela ativada cerebral que é boa, mas que ela desgasta em outros aspectos do corpo também. Por muito tempo ela não é vantajosa, ela tem que ser só emitida impulsos para situações pontuais. E o cortisol, que também dá uma atrapalhada legal, se não necessário, sem cortisol não se vive, mas em termos de mente, concentração, manter o foco, ele vai atrapalhar depois de pouco tempo que ele está aí circulando no corpo. E numa situação dessa de prova, entra na questão da ansiedade, que é a ansiedade desnecessária, né? Você não tem que fugir da prova, porque não dá, você inclusive está se expondo, não é um bicho, que você tem que ir lá jogar sangue no músculo, que é o que a adrenalina faz, né? E vamos correr da prova, não é?
e também não é uma situação que é uma ansiedade positiva. Aquela ansiedade positiva que é a pequenininha, que a gente falou lá no começo, ela ajuda, com a própria liberação desses neurohormônios que a gente citou, que o cérebro flua, funcione até com mais, vamos dizer, simplificando, com mais energia, dá uma motivada, e além disso, você consegue então resolver questões, até o humor melhora, com uma ansiedade positiva, que é aquela que, por exemplo, o dia que vai chegar o namorado novo, que viajou, ou que você vai pegar o carro que comprou, essa ansiedade positiva, ela até pode dar uma perturbada no sono, mas ela não leva a um comprometimento de raciocínio, de tudo, porque ela é pouca, é pequena, e o humor fica alterado positivamente. Já essa ansiedade vivida, no seu caso de prova, o Wilson tem que controlar essa ansiedade. E os recursos são, né? A gente sempre fala de respiração, que ela, sim, ajuda na liberação. Hoje, o mindfulness, né, está cada vez mais essa técnica. Na verdade, ele é um conjunto de técnicas, né, que visam aí não só estar com a mente focada naquele momento, mas também envolve exercícios, estratégias de respiração. Maravilha. É interessante também a gente ver que... Opa, estava falando alguma coisa? Desculpa. Estava finalizando, eu ia dar a dica de ouro aí. A dica de ouro é a atividade física. Porque se a pessoa faz uma atividade física de curta duração, mas de alta intensidade, que pode ser, inclusive, no dia anterior, no dia da prova, ela tem uma liberação de outros neurohormônios que vão contrabalancear. Então, o que você pode fazer no dia que você tem uma prova aí, Wilson? Você corra aí uns 10, 12 minutos com uma intensidade, não vai correr para ficar tonto, né? E se nunca fez antes, não vai fazer no dia. Mas aquela corridinha para você jogar no seu organismo os neurohormônios do relaxamento, serotonina, que é o mais famoso, né? Endorfinas, e isso vai fazer com que seu cérebro, ainda que você queira ficar ansioso, é mais difícil, porque está circulando no organismo em ativações em regiões específicas do relaxamento. Então, ainda que haja ansiedade para o outro lado, tem ali puxando a corda para o outro lado, a calma. E aí você fica melhor na hora de fazer a prova. Maravilha. Bom, nessa época que a gente está vivendo de, vamos dizer assim, ainda de pandemia, de isolamento social, alguns hábitos mudaram e isso contribuíram para a ansiedade, né? O medo, a incerteza, as mudanças que estão acontecendo, os hábitos de estudo, né? A falta do convívio pessoal, muitas vezes, para quem já tinha mais esse hábito, né? As pessoas hoje ficam mais tempo no celular, no computador, na televisão. Tudo isso influencia para problemas de ansiedade. E também de visão, Cláudio. Olha só, é comum a gente estar recebendo no consultório hoje pessoas que estão com queixas visuais, que são, minha visão está ruim, eu não estou com dificuldade de enxergar. Aí você faz o exame e você percebe que aquilo é fadiga, é cansaço visual. A gente também verifica outras coisas, como, por exemplo, os eletroeletrônicos, eles emitem uma série de luzes, e umas luzes no espectro de luz azul, que é um pouco prejudicial ao nosso olho, tá? E também interfere na questão do ciclo circadiano, né? A luz azul é interessante para a gente controlar sono e vigília, mas ela em excesso, principalmente em determinados horários, pode diminuir o sono, diminuir também uma série de outras coisas que você pode falar com mais propriedade que eu. Mas é interessante a gente ver que tanto a ansiedade leva também a problemas de visão, e também a gente percebe que problemas de visão também geram ansiedade, né? Então, às vezes a pessoa percebe essa dificuldade e isso a deixa ansiosa, querendo resolver esse problema ou saber o que está acontecendo, muitas vezes achando que é algo grave, né? E tem algumas outras coisas também que a gente vai falando no decorrer da conversa, mas é basicamente isso, né, Cláudia? A gente tem essa relação, apesar de não parecer, da visão e da ansiedade também, né? Wilson, nas suas palavras aí você abordou uns 3 aspectos, né? Você abordou a insônia, que a ansiedade levando à insônia vai causar um cansaço do corpo, inclusive de musculatura extrínseca e intrínseca do olho, então que pode levar a prejuízo visual. Você falou do medo, que a pessoa já prevê
que aquilo que vai acontecer já vai gerar um estresse, então isso acaba deixando a roda da ansiedade circulando, com mais liberação de hormônio prejudicial, dos neurohormônios que a gente citou no começo, e levando a mais insônia, mais prejuízo da visão. E você citou logo no comecinho aí do que você falou, os fatores de insegurança, ou pelo menos eu lembrei dos fatores de insegurança relacionados à televisão. Então, no programa Atenta, que aí é esse que está aí atrás, tem uma partezinha que não tem como a gente não abordar, que é a letra E, do escolher programação. Você citou aí dos eletrônicos, né, da TV, das influências aí dos raios eletromagnéticos aí para visão, para cansaço, né, ver muito de perto, que tem que ver de longe também, para não ter esse prejuízo depois. E a TV, ela tem um grande problema, que é a programação da TV. Né? E você não escolhe, ou se você escolhe mal, você está exposto aí a jornal que, claro, vai abordar desgraça, e programas policiais que, obviamente, vivem disso. Programas da tarde, com morte, ou seja, são situações que podem ficar no cérebro e depois eclodem, com pensamentos que você olha, né, não sabe por quê, não sei por que eu sonhei com aquilo. Você fez bem, você sonhou com a resolução da questão da prova, previu. Esse sonho é legal. Agora, Esse é o pesadelo. Né? Mas resolveu lá, foi bom. Mas a pessoa que fica vendo televisão e se influenciando com ônibus que caiu e matou não sei quantos, ou com outros, ela vai ficar trazendo para si, ainda que ela não perceba. Dá para a gente fazer uma analogia até com o transtorno de estresse pós-traumático, né? A pessoa, por que será, né? Ela vive uma situação traumática, de uma arma na cabeça, de um assalto, ou de alguma outra coisa aí bastante impactante, até vendo pela televisão, né, um desmoronamento, e uma boate que pega fogo, e depois ela começa a ter memórias de revivescência daquilo, e todas liberando esses hormônios negativos. E, no caso da televisão, vendo o programa policial, não é um transtorno de estresse pós-traumático, mas há também essa liberação que pode vir depois. Você está lá fazendo outra coisa, vem uma memória do que aconteceu, vai comentar com uma pessoa, e aí, gratuitamente, você está se prejudicando, dando audiência para esse tipo de situação que lhe atrapalha. Maravilha, Cláudio. Pode falar. Bom, existem também as questões de problemas visuais, Cláudio, que podem levar à ansiedade. Quadros agudos, né? Por exemplo, a pessoa subitamente perdeu a visão por uma obstrução de um vasinho no olho, ou então ela acaba tendo uma infecção ou algo muito agudo. Isso também leva à ansiedade, né? Mas existem aqueles fatores que são bem típicos também de pessoas ansiosas. Então, existe uma doença na oftalmologia, Cláudio, talvez você já tenha tido contato com ela, que é um edema numa parte importante do olho, que a gente dá o nome de retinopatia serosa central, tá? É um edema, é um inchaço que tem ali num tipo específico de pessoa, que é aquelas pessoas ansiosas. Que o tratamento, muitas vezes, o resultado final geralmente é bom, mas depende de alguns fatores que nem sempre a gente controla, que é geralmente a parte emocional da pessoa, que precisa, no caso, às vezes até de acompanhamento psiquiátrico para melhorar esse problema de visão. Nesses tempos que a gente está vivendo agora, de isolamento, de mudanças, né, a gente percebe um aumento nessas doenças, um aumento na incidência desses problemas visuais também, como eu disse, né? E para você aí, aparece algumas pessoas com quadros de ansiedade também falando de problema de visão? Ou é mais comum, assim, na oftalmologia mesmo, chegar para pessoas com queixas de problema visual e a gente percebe essa interação com a parte emocional da pessoa? Olha, eu admito que não conhecia desse diagnóstico que você acabou de falar. A gente sabe que tem causas de perda súbita, mas com esse nome eu não sabia. A perda súbita de visão, que vem com o prejuízo aí para a psiquiatria, são os casos que Freud já falava da histeria, que você consegue ter algumas reações neurológicas, uns sintomas neurológicos que são baseados em ansiedade.
Então, tem explicações, por diversas linhas da psicologia, mas o que importa é a pessoa, de fato, fica cega. Ainda que, do ponto de vista fisiológico, esteja tudo preservado, e o oftalmologista constata isso, que é o que chega para você, a pessoa primeiro vai procurar o oftalmologista. Aí, olha, não, tá tudo bem, as câmaras estão ok. E aí você chega nessa conclusão que você falou, olha, você está tendo aí aspectos aí que são relacionados à ansiedade, a estresse que estão levando o seu prejuízo. E, em maior grau, é justamente essa perda de visão que pode acontecer, que também pode ser, por exemplo, uma hemiplegia, que é um braço perdendo força, uma paraplegia de membro inferior, pernas, que a pessoa pode ficar numa cadeira de rodas, porque ela teve ali uma visão súbita de algo que ela quis que não acontecesse, e o cérebro processa como um mecanismo de fuga, o de parar, de congelar, de não ver. Animais outros também têm isso, essa circuitaria começa, está no cérebro reptiliano, já é uma coisa que vem vem para trás, né? Animais que, em susto, em choque, quando estão quase sendo devorados, eles viram de barriga para cima aquela história de fingir de morto, né? Aquilo tem um potencial adaptativo, que aí muitas vezes outro animal desiste daquela presa, mas está então envolvido já com esses, muito antigo, né, o sistema aí de formação do cérebro, e a gente permanece com esses. Então a explicação fisiológica passa por isso. Mecanismo do cérebro, que as pessoas podem pensar, mas você está fingindo, né? Não está tendo nada, não, mas é mais profundo. Passa pelo controle da pessoa, depois, um controle voluntário de treinamento, mas naquele momento é completamente involuntário e, sim, precisa, então, do oftalmologista para descartar que haja ali uma patologia que tenha ali a gente encontra fisiologicamente uma possibilidade de resolver. E dentro da psiquiatria vai ser tratado com medicação e com um aconselhamento psicoterapêutico. Identificar o fator, a causa que levou aquilo. Situação que também poderia acontecer numa prova, né? A pessoa cegar numa prova, poderia, sim, ter uma repercussão. O olho, né, não conseguindo enxergar ou embaralhando tudo. Sempre a gente tende a pensar, o estresse é o cansaço, mas pode ser uma extrema ansiedade levando a um apagão temporário. Beleza. Bom, vamos dar prosseguimento aqui. Pessoal, quem quiser fazer pergunta, fique à vontade, pode mandar aqui para a gente, que a gente está à disposição para responder, tá bom? Sejam bem-vindos aí, Ivonei, Padula, Osmar, um grande abraço para vocês aí. Bom, Cláudio, uma coisa que a gente percebe também é uma relação próxima, pelo menos no que as pessoas costumam falar para a gente, né? Eu sei que tem a diferença diagnóstica, mas ansiedade e depressão, por incrível que pareça, ela tem uma relação muito próxima, pelo menos a impressão que eu tenho, depois você me corrige se eu estiver errado. Mas a opinião pública trata as duas de uma forma completamente diferente, né? É aceitável a pessoa falar que tem ansiedade, eu estou tratando ansiedade, né? É mais bem vista, vamos dizer assim, do que uma pessoa falar, olha, eu tenho depressão, estou tratando um transtorno depressivo, alguma coisa assim. Dá a impressão que a ansiedade é algo até normal, enquanto que depressão é algo já pejorativo, há um certo preconceito nisso. Conta pra gente aí do ponto de vista seu aí de clínica e de experiência, qual seria a relação entre ansiedade e depressão e o que seria importante falar a respeito dessas duas doenças? Conto sim, Wilson. Olha, a ansiedade, ela é a raiz. Se a gente for pensar nas apresentações psiquiátricas, você não terá uma que não piore se a pessoa estiver exposta a alguma situação de ansiedade. Então, ela é a base de piora de tudo. E a sintomatologia de ansiedade, ela passa pela da depressão. Então, existe um diagnóstico que é muito comum, prevalente, que é o transtorno misto ansioso e depressivo. Você não sabe quando uma coisa vira a outra. Tem as características diagnósticas, né, para você enquadrar na categoria, e você trata diferentemente uma depressão que leva uma pessoa a uma adinamia, isso do ponto de vista medicamentoso, a uma medicação diferente você vai usar se a pessoa tem uma depressão dita ansiosa. A ansiedade, ela passa ali. Se a ansiedade, ela, como a gente já citou algumas vezes, altera o sono,
A desregulação do ciclo circadiano acaba levando no dia seguinte a pessoa com prejuízo de cognição, vai ficando mais desestimulada. A tendência para algumas pessoas é ir para pensamentos catastróficos e aí, pronto, a coisa se transforma em depressão. É difícil você saber quem veio antes, e muitas vezes você fala, é uma depressão ou uma ansiedade, porque no colóquio, o popular, que você falou, né, é mais fácil para a pessoa aceitar estar ansiosa a estar depressiva, ainda que hoje também, né, muito se perdeu de preconceito com a depressão, e também é importante dizer que o que é a depressão, falada popularmente, não é a mesma coisa da depressão elencada para a gente fazer um diagnóstico e um tratamento, né? Confunde-se muito com tristeza, fala, estou deprimido, e aquilo não é bem uma depressão. Então, todas essas diferenças vão orientar aí possibilidades de abordagem diferente. Mas, invariavelmente, na depressão, você vai achar aspecto de ansiedade. Então, sim, tem muita relação, elas estão perto, elas têm a liberação de substâncias parecidas em suas teorias e prejuízos outros em regiões similares do cérebro depois de um tempo. Então, tem que tratar uma para tratar a outra. Beleza, então. Bom, antes de dar prosseguimento aqui, teve uma pergunta que fizeram aqui. O William perguntou quando a ansiedade pode levar a burnout. Bom, primeiro acho que é bom falar um pouquinho sobre burnout, né? Explicar um pouquinho, né? Conta aí, Dr. Cláudio. Burnout, ele ficou cunhoso esse termo, algumas pessoas pensam que é francês, burnout, mas não, é burnout mesmo de queimar para fora, explodir, que é o esgotamento. Então, a fadiga crônica, né, que é também um diagnóstico que existe, eles veem quando você está sendo submetido a fatores estressores recalcitrantemente, então o tempo todo você está participando de alguma situação que seja muito aflitiva para a mente e que acaba levando ao estresse pleno absoluto, onde a pessoa tem manifestações que podem envolver desrealização, agressividade e outras manifestações aí que ficam claras para todo mundo. Fica óbvio que a pessoa não está em condição. Se usa muito esse termo para trabalho, né, o burnout. Então, o trabalho é uma situação que você tem ali uma hierarquia, às vezes você tem metas e você tem obrigações, preocupação com situação que você não consegue resolver muitas vezes, mas tem uma cobrança. Muitas vezes a cobrança é pessoal, é o sujeito achando que ele tem que resolver a situação dos outros e muitas vezes não é possível. Acontece bastante no meio médico, né, Wilson? Você vê uma situação, você quer que o paciente faça aquilo, mas você é limitado, né? Como médico, a gente sabe, né? A gente pode ter algumas fórmulas, mas quem faz a pessoa, quem executa a orientação é a pessoa. Você vai lá, opera o seu paciente no olho e fala, não é para fazer isso, não é para fazer aquilo. Ele vai lá amanhã e faz tudo, depois reclama que, mas né, deu errado, não está funcionando. Olha, né? Faça a parte que deve ser feita, e isso tem que ser, o paciente tem que entender. Muitos pacientes não colaboram com a sua própria saúde e querem tratamentos mágicos e milagrosos e acabam se prejudicando. Burnout, então, no que você vai percebendo a piora da situação, é bom você já pedir o auxílio, usar os recursos que tem. Naturalmente, a gente sabe que é complexo. A pessoa, às vezes, quer ascender um cargo, não pode, naquele momento, desistir de projetos, e fora isso, tem as cobranças, pressões familiares, que acabam levando o sujeito aí além da capacidade dele. Cada um de nós tem a sua própria capacidade de realização e limite. E isso vai variar com fase de vida, com idade, e a pessoa, quando vai passando daquele ponto, começa a ir no caminho da ansiedade, que evoluindo leva a esse esgotamento. Para sair dele é mais difícil. Quanto mais para frente, é mais difícil de sair. Então, identificou antes, tratar. Cortou aqui para mim, estava ouvindo? Sim, estou ouvindo. A gente falando, só finalizei do burnout, né? Que a importância é você identificando a situação, você trata, não deixar evoluir, porque evoluindo vai dar mais trabalho, né? Acha que é uma vantagem não estar vendo, achar que eu vou conseguir chegar lá, vai dar certo. Nesse vai dar certo, a pessoa pode ter uma crise, e quando se fala em crises na psiquiatria, a gente sempre imagina
o que seria o perder a cabeça, né? A pessoa cegar por uma ativação muito forte em sistemas de símbolo e sistema límbico, no cérebro a pessoa explode. Explodindo, ela pode ou machucar ou ferir, se não fisicamente, psicologicamente. Isso pode comprometer, inclusive, a permanência dele no emprego. Então, antes de explodir, identificar, os amigos, mais uma vez, podem ajudar nisso, falar, opa, não vá hoje para o trabalho, não vá por aí, larga essa atividade, porque sai mais caro consertar uma situação de explosão já ocorrida. Está no áudio, Wilson? Beleza? Deu uma cortada aqui no finalzinho, mas é isso aí, né? O diagnóstico precoce, o tratamento, como quase tudo na medicina, né? Quanto mais cedo, melhor, menos complicações, né? E o burnout está aí. Realmente é algo muito comum, a gente ouve falar bastante, né? Boa pergunta aí do William. Pessoal, fica à vontade de fazer pergunta, nós vamos avançando aqui na nosso bate-papo, tá? Acabamos de falar sobre a relação de ansiedade e depressão, muito bacana a explicação do Cláudio, do Dr. Cláudio. O Dr. Cláudio, para quem não sabe, gente, ele está fazendo um livro, ó, bacana pra caramba. Guarde novidade, ó, segue ele aí no Instagram que vocês vão ficar sabendo logo, logo que coisa boa que vai vir por aí, tá bom? Sem contar do programa Penta, que daqui a pouquinho ele explica também, tá? Bom, aí a gente já comentou alguma coisa da experiência do vestibular, né? E a gente falou, né, também que o que às vezes serve para uma pessoa ficar mais tranquila não serve para outra. No meu caso, estudar me deixava mais tranquilo. Mas para a maioria das pessoas, como a gente comentou também, às vezes aquele momento pré-prova ali é o momento de relaxar, esperar, ficar ouvindo uma música, alguma coisa nesse sentido. Aliás, eu nunca consegui estudar muito bem com música. Eu acho que isso é uma frustração minha. Queria poder, eu não consigo me concentrar quando eu estou estudando, eu tenho que ter tudo silencioso. Você também é assim, Cláudio? Ou não? Isso, inclusive, é um mito. Você puxou um assunto que é curioso, né? Que fala-se, né? Inclusive se diz que mulheres são multitarefa, enquanto o homem só consegue fazer uma atividade de cada vez. Já se tem que não é assim que funciona, né? A neurociência já falou que, olha, você consegue se concentrar unicamente em alguma coisa. É claro que, tal como a visão, que a gente tem a nossa visão central focada para a gente ler, mas a periférica acontece, a gente consegue ouvir, mas não prestar atenção ao mesmo tempo no que você está lendo para estudar e no que você está ouvindo. Então, é completamente pessoal, né? Pessoas que se desconcentram com mais facilidade, ou também, aí, a gente não pode descartar, a existência de uma aprendizagem. Então, comportamentalmente, provavelmente você entendeu para si em algum momento que, olha, se tiver alguma coisa ligada, eu não consigo fazer. E aí acabou funcionando dessa maneira, né? Não necessariamente isso leva a prejuízos, tá aí você, com toda a sua vida e sua carreira de sucesso, mostrando que cada pessoa tem as suas particularidades, tem que saber aproveitar o que é de benefício, controlar o que é muito prejudicial, e o jeitinho de cada um não faz mal, né? Você é sem música. Eu faz uma pouca variação, às vezes lendo com música, sem música, eu não ligo muito. Bacana. Olha lá, o William acabou... o Obrund, falando ali que ele só consegue estudar com música. Tipo quem tem déficit de atenção, ele fez uma relação aí com déficit de atenção. O cérebro ele funciona no alt-tab, né? Para concluir, ou falar um pouco mais daquilo que eu falava antes, né? Você ou presta atenção para valer na música ou no que você está lendo. Então, a mulher que fala que ela consegue cozinhar, cuidar de filho, tudo, isso daí, ela pode ter só um alt-tab mais eficiente. E lógico, não é toda mulher. Alguns homens podem ter isso. Né? Você não pode atender um telefone e fazer uma conta ao mesmo tempo. Tentar fazer isso vai dar confusão. Você pode ter uma habilidade desenvolvida, é claro, para fazer com mais proficiência, tocar uma bateria e, ao mesmo tempo, tá ali tocando gaita e ainda, né, tocando violão. Mas isso aí é outra parte do cérebro envolvida e, claro, esse automatismo vai acontecendo com o passar do tempo. Mas você tem que estar com a atenção focada se você quiser ter maior benefício da atividade que você esteja fazendo. Mas nada impede ouvir música, que você fica na música, fica no livro, pode ser até bom, porque você vai distraindo, e é aquilo que a gente falou da particularidade, da peculiaridade do indivíduo que quer, né? Brincar de estudar. Bom também, porque não dá certo. Mariana fez uma pergunta aí.
A Mariana falou que também não consegue estudar ou trabalhar com música, né? Tamo junto aí, Mariana. Bom, aqui o William fez a pergunta. Tem mais aí, ó. Quando a ansiedade... Ixi, pega aí, Wilson. É verdade que substâncias estimuladoras do sistema dopaminérgico podem aumentar a ansiedade? Por exemplo, o cigarro? Bom, o cigarro, ele tem, né, como a nicotina é a principal substância, né? As pessoas, muitas vezes, até o álcool, a pessoa pensa que é um estimulante, porque a pessoa fica animada, né, com álcool, mas são substâncias depressoras por um lado e estimuladoras por outro. A nicotina ela é um estimulante. E a pessoa estimula por um lado e acalma por outro lado, né? Que isso daí pode parecer contraditório, mas é assim que funciona no cérebro, e claro, né, que o uso aumentado aí leva ao seu próprio corpo não produzir. Então, você acaba ocupando alguns tipos de receptores, né, os nicotínicos, e aí o seu corpo, não tendo o cigarro naquele momento, ele vai funcionar pior. Só que a impressão que a pessoa tem é que quando fuma, melhora, clareia o raciocínio, né, acalma, por esse componente aí da nicotina. E sim, então a gente pode, uma situação complexa que você não consegue provar para a pessoa que o cigarro faz mal do ponto de vista cognitivo, que foi a pergunta específica. Eu acho que o Wendy foi nesse caminho aí, né, da dopamina como sendo benéfica. Mas o excesso de dopamina dá alucinação, né? É o caso da esquizofrenia, ou de outros anfetamínicos que você coloque no corpo. Então, a gente precisa do cortisol, precisa da dopamina, precisa da adrenalina. Sem adrenalina, sem noradrenalina, você não tem aí a vasoconstrição para o sangue chegar onde tem que chegar no seu corpo. Mas, do jeito errado, no lugar errado, é só prejuízo. Então, esse balanço aí, é melhor você não usar nada exógeno. Mas se seu corpo já não produz ou produz demais, aí é claro que você tem que usar uma medicação para dar uma controlada nisso. A princípio, o cigarro, né, nunca haverá uma indicação para você fazer um uso de cigarro. Mas sim, ele vai acalmar. Se a pessoa está ansiosa, o que já faz uso, você tirar um cigarro dele, é uma maldade. Beleza. Pessoal, eu estou colocando aqui nos comentários da live, tá? Vou colocar aqui com o canal do Cláudio. Eu coloquei aqui pedi para minhas gêmeas de Martins, são minhas filhas. Estou usando o celularzinho que eu empresto para elas às vezes para estudar, para as aulinhas, para colocar aqui o link do canal do Cláudio, tá? Para que lá tem essas questões aí que a gente está comentando sobre ansiedade, várias coisas interessantes. E também vou aproveitar e vou colocar um vídeo especial aqui que o Cláudio fez, que eu achei fantástico para você relaxar, né, Cláudio? Ah, sim, isso é joia, né? Essa invenção do celular, essa modernidade que agora ainda possibilita essas lives, nessa conversa que a gente está tendo, olha que legal, né? Temos aí um público vendo, a gente falando, a gente que não se conhecia, e interagindo, a troca do conhecimento. A pessoa, ela pode fazer muitas coisas que ela quiser, né? Doutora Rosane, dando ali um tchau. Essa eu conheço. E aí, Rosanéia, faça uma pergunta para nós. E aí, o que acontece, Wilson, com isso tudo? O celular, então, a modernidade possibilita que você tenha aí recursos para controle de ansiedade. Você tem aplicativos excelentes que você não paga, onde você tem trilhas de áudio. Esse link que você disponibilizou foi uma trilha de áudio que eu fiz, e ela, nos princípios de mindfulness, para fazer um foco na ansiedade e no relaxamento. Você pode levar para os dois lados. E é de apenas 3 minutos. Então, essa é um bom áudio para você usar em momentos aflitivos súbitos, agudos, ou antes de trabalho, sentiu ali que a coisa está meio esquisita, por algo que acabou de acontecer, sua respiração ficou desritmada, ficou ali mais ofegante, ou já ficou com aquela cabeça que está mais preocupada com o que tem que fazer, né? Faça o áudio de 3 minutos, porque ele é simples e vai dar um benefício. Os áudios de relaxamento não são de hoje que existem, né? Jacobson já fez uma teoria e um programa de relaxamento por compressão muscular e relaxamento que a própria pessoa faz sob indução, e há tantos e tantos áudios. Tem no aplicativo
muito, além de ter isso no Spotify. Se você botar áudio de relaxamento no YouTube, aparece, no Spotify aparece, Insight Timer. Então, uma miríade de áudios e diversos, tem de 30 minutos, de 1 hora, que predispõe essa liberação dos neurohormônios positivos. Então, áudio é um sucesso. É barato, está na mão, a pessoa com celular e com fone em qualquer lugar pode usar. Então, Wilson, aquilo que você já falava antes, né, quais são as dicas, os mecanismos que a pessoa pode abrir mão para melhor controlar a sua ansiedade, esse daí é espetacular, fabuloso, que é você já ter alguns áudios de sua preferência aí à mão, porque isso sim evita com que a pessoa tenha aí seus rompantes e faça uma bobagem. Temos aí o relato no início da adolescência, eu me sentia tão estressado que doía meu corpo inteiro. A gente não abordou isso, né, Wilson? Mas dá para falar. A ansiedade, ela muitas vezes começa devagar, insidiosamente. Mas cada corpo reflete de uma maneira. Para algumas pessoas, você vai ter uma alteração que é a da gastrite, que é famosa, né? Porque aí começa a ter liberação do ácido clorídrico na hora errada. Para muitas pessoas, você tem a cefaleia, que está ligada ali, muitas vezes, à compressão muscular. Então, a cefaleia é que ela vem por uma via que é de musculatura occipital, musculatura trapézio, repuxando. Então, dá uma insônia que vem com a cefaleia. E você pode ter dormências de membro. E você, invariavelmente, tem as dores no corpo. Então, a ansiedade, sim, tem a ver muito com dor. Então, dizendo aí, deixa eu ver o nome dele aqui, é o W.O. Grund, ele, então, com essa manifestação de dores pelo corpo, né? E isso provavelmente deve acontecer até hoje, né? Ele deixou até a adolescência, ou ele começou a controlar muito bem com os recursos, que pode também ter acontecido, e tomar e tenha sido isso, porque é uma situação que vem e não passa. Se deixar, a pessoa fica o tempo todo com dores e fica querendo outros tratamentos, de outros tipos, né, que é medicação e tudo, quando ela deveria voltar-se para si dentro, né? Ou voltar-se para dentro de si mesmo. Ou com ajuda psicoterapêutica, ou com todo aí o apanhado de situações de amizade, saídas, corrida, áudios de relaxamento, para não sentir as dores e querer resolver com medicação analgésica. Bacana. Cláudia, a doutora Rosane aqui mandou um abraço para você, né? Super recomendo o doutor Cláudio, fantástico, parabéns pela live. Realmente, o doutor Cláudio é fantástico, também virei fã. Depois que eu conheci você, sou seu fã também. A gente está nos últimos 5 minutinhos da live, tá? Daqui a pouquinho o Instagram derruba a gente. Mas, de qualquer forma, ainda tem tempos para pergunta, caso alguém tenha, e também... quem depois quiser, a live vai ficar salva, pode mandar, que a gente tem o maior prazer em responder depois também, né, sobre alguma coisa que ficou para trás. Né? Tinha algumas perguntas, eu acho que não vamos conseguir fazer, algumas que mandaram durante a semana, perguntando se a ansiedade era genética, aí perguntando se estudar nas vésperas de prova aumenta a ansiedade, aquilo que a gente comentou, não é para todo mundo, algumas pessoas sim. Quando eu fico ansioso, eu durmo mal, sonho com questões, o que posso fazer para melhorar minhas noites de sono? Isso aí, estou me vendo nessa pergunta aqui, acho que já respondi, né? Tem técnicas que a gente pode fazer para melhorar isso, né? Que o Cláudio falou. Eu acho que a gente podia, Cláudio, para finalizar, você falar algo sobre o Penta, que você, de repente, pode explicar um pouquinho melhor sobre isso, dar algumas dicas aí, não sei se a gente consegue, Penta, 5 dicas aí para você controlar a sua ansiedade, e se despedir desse pessoal que acompanha a gente agora. Isso, então, com satisfação que foi essa nossa conversa. O tema é amplo, eu gostei de saber aí, depois eu vou ver com mais atenção aí o nome adequado aí, sabia que havia, mas não sabia o nome dessa manifestação aí da perda de visão relacionada à ansiedade. Então, como veja você, né, o organismo, ele se manifesta, né, a gente fala em dor, mas olha, perda súbita de visão, mas com ali a apresentação física, né? Muito curioso, né? Mais uma apresentação aí decorrente da ansiedade. Então, para as dicas finais, o que a gente pode dizer que talvez seja mais forte, aproveitando esses 2 minutos, a pessoa ela tem que decidir o que ela quer da vida, depois que ela está grandinha. E a decisão da pessoa querer controlar a ansiedade é pessoal, exclusiva
indelegável. A pessoa querendo, tendo uma disciplina, ela melhora. Se buscar uma melhora plena, absoluta, em 5 segundos, não vai conseguir. Então, tem que ter aquele pensamento, olha, no livro, eu escrevo, no livro que vai sair, o livro do Sistema Penta de Controle de Ansiedade, você tem que fazer experimentos para melhorar em 3 meses e melhorar 30%. Se você tem lá uma expectativa muito grandiosa, isso é frustrante. Então, as letras do Penta, e esse nome vem de um acrônimo das 5 grandes áreas de controle. E aí a gente vai colocar uma dica breve aí, 10 segundos para cada letra, hein? Vamos lá, Wilson. O P é do planejamento, do Penta. É você dormir à noite sabendo o que vai fazer do outro dia. Cabeça vazia, vem o problema. Então, se a pessoa está ali pensando muito em questão e não consegue dormir, porque tem a prova, vai encher a cabeça com outras coisas. Não vai ficar com a cabeça vazia nem cheia de mais numa coisa. O E do Penta é escolher programação. Faz referência àquele tipo de ansiedade influenciada por imagens que vêm à mente, ainda que a gente não as traga conscientemente. São os programas de televisão, conversa infrutífera de WhatsApp, vídeo de tragédia que fica chegando. A pessoa abre se quiser. Então, tem como fazer uma escolha dessa programação. N, neurotransmissores. Neurotransmissores é liberar os bons, né? A palavrinha para você pensar que como você consegue liberação? Com meditação, com atividade física e com orgasmo. Sozinho ou acompanhado. Isso libera no corpo e causa um relaxamento. O T é para a gente não se esquecer, como o W.O. Grund, já falando aí no comentário, é psicoterapia. Os controles podem não ser imediatos e requerer aí uma visualização do passado, consertar de uma forma que é mais elaborada, mais sofisticada, com ressignificação de conceito. Cada pessoa tem uma vida e uma predisposição. E o A é a referência à medicação, aos alopáticos, né? A gente é animal, a gente tem um corpo que responde à medicação. A medicação, muitas das vezes, ela é uma porta de entrada para a melhora da ansiedade. Medicação exclusivamente não vai resolver o seu problema, ela não muda a minúcia de como você funciona, mas ela é suficiente, muitas vezes, para abrir a porta para você se dedicar à sua melhora, se você quiser. Por isso que a motivação pessoal, ela é imprescindível para a pessoa ter o controle da sua vida. Vai viver mais 30, mais 40, mais 50 anos. Vai ter mais 5, mais 10, mais 20 provas. Então, vai conhecer mais chefe, vai ter que conversar. Convém gastar tempo em controlar a ansiedade? Aí é a escolha da pessoa que vai determinar o padrão futuro da vida dela. Isso aí, muito bacana. Aprendi bastante hoje com você, Dr. Cláudio. Pessoal, a gente vai acabar a live por aqui, porque está dando o tempo que o Instagram permite que a gente faça, né? Cláudio, eu agradeço pela sua disponibilidade, pela sua atenção, pelas respostas e pelo aprendizado que compartilhou com a gente. E fica à disposição se quiser se despedir e falar mais alguma coisa. Wilson, obrigado. Bom conhecer mais você, o seu programa aí que é constante para esta aprendizagem, né, que você levando o conhecimento a todos aí de diversas áreas da medicina, é um estímulo para esses que nos observaram nesse momento, as lives que vão ficando, aquele compromisso que você falou, que a gente acaba tendo, né, como médico, de uma forma geral, que é não prejudicar o mundo e sim levar os bons conhecimentos para as pessoas aplicarem. Então, parabéns pelo seu canal, pela sua dedicação em fazer vinhetas sensacionais, sempre com algum personagem muito interessante. Então, parabéns para você, Wilson, continue bem. E para o nosso público aí, continuem com tranquilidade, inclusive a Carolina Taja, que acabou de entrar. Carolina, para você, vai fazer agora, baixa o aplicativo Insight Timer. Todo mundo que está na live, baixa e executa hoje à noite. Uma trilha de áudio de meditação, de relaxamento no Insight Timer. Obrigado, Wilson. Eu que agradeço, Cláudio. Tudo de bom, Carolina? Um abraço. E a gente se vê na próxima live, quarta-feira que vem, ou à disposição aí no Instagram. Quem não segue o Cláudio, siga ele aí, e a mim também. Tem bastante coisa legal para você aí. Um abraço, tudo de bom para vocês. Boa noite.